Efésios capítulo 6, verso 18. Amém? Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Senhor, acrescente as bênçãos a esta palavra em nome do Senhor Jesus. Amém. Assentai-vos. Falando, irmão, de oração. Há uma frase que diz: quando falamos muito com os homens, falamos pouco com Deus. Eu diria, para acrescentar a isso, existem muitas coisas que estamos falando aos homens que deveria ser falado a Deus. Muitas coisas em nossa vida que nós precisávamos e deveríamos estar falando a Deus a todo tempo com súplicas, a todo tempo em espírito, e nós estamos falando mais aos homens do que a Deus. Quando precisamos de um socorro, em vez de ir aos pés de Jesus, nós vamos buscar a ajuda pessoal de alguém. Ou queixamos, pensamos que alguém vai nos ajudar. Quando nós tivéssemos ido aos pés do Senhor, aquela ajuda viria. Veja que coisa. E o profeta desta era, eu quero ler 4 ou 5 parágrafos aqui, falando sobre a oração. Jesus, irmão, ele orou a todo tempo. Aqui onde nós lemos, Paulo aos Efésios, antes dele falar isso, orando a todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando, ele fala sobre ter tomado toda a armadura de Deus. Aí ele fala: estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestido a couraça da justiça, calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a quais podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação. Esse nós temos que ter convicção mesmo. Capacete da salvação. Saber que você é um escolhido de Deus, que não adianta acusação vir, você tem ali um capacete da salvação que te protege, que é a palavra de Deus na sua mente, na sua vida, que é a entrada para o coração. Veja, e ele diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. O Espírito tem uma espada. O Espírito tem uma espada que peleja, sabe qual é? Que é a palavra de Deus. Antes dele falar para orar em todo o tempo, ele manda fazer essas coisas. E muitas vezes nós estamos revestidos, sabemos que somos salvos, sabemos que nada entra na nossa vida, somos santificados, mas e a oração? Como que está a nossa vida de oração? Sendo que a oração, irmão, a oração muda as coisas. A oração muda até mesmo a sentença que Deus mesmo manda para a pessoa, e a pessoa orando, Deus muda aquilo. Ah, como assim, pastor? A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, mas Deus mandou Isaías falar para Zedequias: conserta a tua casa, que morrerás e não viverás. E o que Zedequias fez? Ele virou para o canto e orou, e disse: Senhor, em outras palavras, Senhor, tem andado diante de Ti com temor, tem lhe respeitado. Lembrando do Espírito que estamos, o irmão Rodrigo leu o Salmo. Qual que foi o Salmo? Súplica de Davi, oração, pedindo para Deus não se afastar dele. E nós temos que estar todo o tempo orando desta maneira. E Zedequias irá para o canto, orou a Deus, e Deus falou para Isaías: volta lá, Isaías, e fala para ele, que eu vou acrescentar 15 anos para ele. Ele precisa, Deus sabia até o tempo que ele precisava, e Deus sabe o tempo que nós precisamos, porque Deus mudou uma sentença porque um homem orou a Deus. E o que somos nós?
Quarta falamos sobre oração. Hoje estamos terminando, começando a semana falando sobre oração. Falamos sobre reconhecendo, agindo sobre a palavra de Deus. Hoje estamos aqui de novo falando sobre isso. Deus quer que o seu povo ore. Antes de tomar uma decisão, Jesus orou na escolha dos seus apóstolos. Será que ele orou para ter direção de quem ele escolher? Não. Ele orou para que os apóstolos fossem fortalecidos, cuidados, como ele orou em São João. Aleluia! Na maior provação de Jesus, na sua crucificação, ele orou. Passou a noite toda, irmã Rosa, sabendo que ia enfrentar uma situação difícil, que era o propósito dele, e mesmo assim, ele retirou-se para orar e passou a noite em oração. Jesus, o nosso exemplo. E nós muitas vezes deixamos de orar e vamos falar. E outra coisa, às vezes nem falamos, se fechamos entre nós. Se fechamos. Você sabia que uma das coisas que mata é a inércia? Inércia. A pessoa está sem ter, como é que se chama? Ele está ali extasiado. Não tem iniciativa. Está matando. Casais até mesmo, sem iniciativa. O medo que Satanás coloca na pessoa. Mas Deus tem falado aqui várias vezes, chuta essa coisa, manda embora. Seja feliz, seja alegre, abençoado. O que é um cacto, diz o profeta? Ele está lá sozinho. Por um lado ele usa o cacto como que cristão é o cacto, que não precisa ser mimado. Esse é um lado. O outro lado, um cacto, é uma pessoa que se isola. Se isola, muitas vezes está no meio da multidão, isolado consigo. Estou falando do que eu vivo, irmão, que eu vivi. E Deus nos deu vitória. Então Jesus, sabendo que ia enfrentar, disse: eu vou orar. Vou orar, mesmo sabendo. Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas no entanto, faça tua vontade. Eu sei para que eu estou aqui. Nós devemos de pensar assim. Veja, uma das coisas mais importantes de nós termos uma vida de oração é para nós termos o foco em Deus. E um dos propósitos maior da oração é nós exaltar a Deus para que a seu tempo nos exalte. Por isso Jesus, ali, Lucas diz que quando orardes, como que fazer? Pai nosso que está no céu, reconheça que Deus é maior, honre a Ele. Respeite a vontade de Deus. Entender a vontade de Deus. Quando você ora, você glorifica a Deus, exalta a Deus, você pede força para Deus, você reconhece que Ele pode te ajudar, você está de joelho dobrado diante de um ser que pode todas as coisas. Nada esteja, irmão, não esteja ocioso de nada, coloque tudo diante do Senhor. Coloque tudo, o que você precisa, da coisa mais simples até a mais difícil, coloque diante do Senhor. E como você vai colocar? Em oração. Jesus morreu como viveu. É normal uma pessoa morrer, é comum quase uma pessoa morrer como vive. Se a pessoa vive assaltando, vive roubando, automaticamente, dificilmente não vai morrer sem ser daquele jeito. A não ser que Deus tenha misericórdia. Se um pastor vive pregando, normalmente a vida dele vai ser o final da vida dele pregando. E Jesus morreu como viveu. Jesus viveu orando. E ele morreu orando. Morreu orando. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele viveu falando com Deus e morreu falando. O profeta desta era, irmão Adano, tem semelhança. O profeta dessa era viveu uma vida de oração. Na caverna, no monte, orando, consagrando, na caçada, onde quer que estava, ele estava orando. Para sair de casa, ele orava. Eu estava lembrando, em uma das mensagens, ele diz que quando ele saía fazer uma viagem, irmã Nair,
Ele dizia que ele não dizia para a esposa dele: olha, eu vou ir lá, mas tu te cuida. Ela não dizia para ele assim: olha, você vai, mas sabe, né? Eu estou aqui. Nunca. Eles oravam, irmão Jairo. E o profeta dizia: Senhor, eu estou indo em sua missão. Tome conta da minha esposa, dos meus filhos. Fica com eles aqui, minha amada esposa, que o Senhor tem me dado. E ela orava: Senhor, abençoe meu esposo no campo, que ele seja usado, que ele seja abençoado, que onde ele chegar o Senhor esteja com ele. Ele ia seguro, voltava seguro. Ela ficava segura, porque encomendava a Deus. Não tinha ciúme, bobo no meio deles. Veja, e na morte dele, irmão Luiz, ele estava ali entre as ferragens de um automóvel. O que ele morreu fazendo, irmão Rodrigo? Com a mão esticada, pediu para alguém, eu acho, conseguiu apenas levantar a mão, não estou lembrado, colocando as mãos sobre a pessoa para que ela tivesse vida. Ele mesmo morrendo e a esposa vivendo. E cadê a nossa oração? Irmão, Deus tem tudo para nós sermos um povo abençoado em todas as áreas. Em todas as áreas. Espiritualmente, nós vamos ser bem-sucedidos se estivermos em contato com Deus. Materialmente, seremos bem-sucedidos se estivermos em contato com Deus. Vamos começar a falar para Deus os nossos problemas e não contar para os outros. Fale para Deus o que você está precisando. Aleluia. Veja, o profeta começa aqui na mensagem, ele ouviu, só vou ler para nós por causa do tempo, mas eu tenho certeza, e eu vou terminar com um testemunho, que nós já lemos mais vezes, mas deixa, prepare o seu espírito, fique em espírito de oração. Deus pode te curar nesta manhã, dessa depressão. Deus pode te curar nesta manhã dessa tristeza. Deus pode te levantar nesta manhã desse lamaçal que você tem entrado. Inclinemos o profeta, eu não estou terminando, só estou lendo a oração do profeta. Ele diz assim: Senhor, Pai, eu oro que nesta noite, eu oro que nesta manhã eu digo, Tu envies um reavivamento aqui, através desse país, para que haja um reavivamento de salvação de almas, para que haja um reavivamento ativo na igreja, para que todos os santos do Deus vivo comecem a orar, comecem a jejuar. Pois está escrito: se o meu povo que se chama pelo meu nome se ajuntar e orar, então eu ouvirei dos céus. Conceda, Senhor, nesta manhã, que aquele indiferente, total sentimento frio que as pessoas estão tendo na igreja, sabendo que simplesmente que eles estão vindo à igreja, que eles pertencem àquilo, Deus, rompa aquele velho sentimento de orgulho, Senhor, e satisfaça. Oramos para que Tu lhes dê a porção satisfatória de um rebatismo com o Espírito Santo. Encha seus corações e almas com o fogo. Nesta hora você rompe o céu santo de Deus e diz: Senhor, quanto tempo eu não tenho prazer na oração, quanto tempo eu tenho sido gelado na oração, quanto tempo eu não tenho dobrado o meu joelho, Senhor, não tenho sentido, Senhor, na minha vida. Rasgue o céu nesta hora. Essa indiferença, essa frieza tem que ir embora da vida de um cristão. O diabo mentiu para você. O diabo mentiu que você não está sendo mais ouvido. O diabo mentiu que não adianta mais orar. Adianta sim, você está sendo ouvido sim. Oramos para que Tu dê uma porção satisfatória. Quem sabe tem alguém que não está satisfeito, parece que está sempre um vazio no peito, parece que não tem ânimo, não tem estímulo. Deus deu uma porção satisfatória para você. Olhe para o seu filhinho com saúde, olhe para a sua filha com saúde. Quantos estão no hospital nesta hora? Olhe para a sua esposa que está do seu lado, fiel a ti. Olhe para o seu marido que não tem estado na jogatina, não tem estado na cerveja, não tem estado na prostituição, tem estado do seu lado, do serviço para casa, de casa para o serviço, para a igreja. Ore por ele, ame ele, irmão. Quebre essa frieza, essa coisa de insatisfação na vida.
Vamos ser satisfeitos. Eu sou satisfeito com a minha igreja, mas eu quero mais do Espírito Santo sobre vocês. Eu quero ver vocês em chama, pisando em demônios, sendo pessoas cheias do Espírito Santo. Aleluia. Que haja um rebatismo com fogo, que possa haver grandes campanhas de cura, e reavive a todos através do país, que enfermos possam ser curados. Nós viemos aqui nesta hora, nós estamos vendo pessoas enfermas, pessoas passando por necessidade. Deus te cure nesta hora, Deus te abençoe nesta hora. Enquanto estamos aqui em meio a uma cidade com todos os tipos de coisas, Satanás amarrou tanto povo em seus negócios, em seu jogo, em suas prostituição, em seus uísques, em seu cigarro. Deus, permita, Deus, muitos ministros no púlpito apenas deixam isto passar por desapercebido, como se isto fosse apenas uma coisa comum. Mas nesta hora nós clamamos a Deus, pedimos: Deus, liberta essa pessoa das garras do diabo, do vício. Liberta meu filho, Senhor, liberta minha filha, liberta meu amigo, liberta meu vizinho. Deus, permita que aconteça algo que balance essa cidade. Deus, que possam as igrejas encher de pessoas boas e antiquadas e santas, nascidas de novo. Concede, Senhor, que possamos receber um reavivamento como antigamente enviado por Deus, que balance a cidade de lado a lado. Dá-nos um reavivamento que feche estabelecimentos ilegais de bebidas alcoólicas, que corrija as coisas, faze com que muitas pessoas venham quando o sino da igreja tocar e se ajuntem no altar e que orem antes da mensagem do pastor e que estejam prontos. Deus, conceda isto. Conceda isto. Põe a mão no seu irmão e diga: conceda isso, Senhor. Conceda isso ao meu irmão, conceda isso à minha esposa, conceda isso. Que nós chegamos aqui, tornamos isso aqui num ambiente de fogo, que doença não possa parar aqui, que vírus não possa parar aqui, que inimizade não possa parar aqui, que o amor de Deus preencha cada coração aqui, que haja perdão, que haja misericórdia. Deus, aleluia. Até a mesma morte foi pronunciada sobre um homem de Deus, e Deus mudou o seu propósito. Veja, quando você suplica algo a Deus, você tem que ter uma razão para isto. Oração sem objetivo, oração sem motivo, sem sinceridade, Deus não se agrada. Você tem que orar com objetivo, com sinceridade. Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu estou precisando disso, senão eu vou morrer, Senhor. Eu preciso disso. E o que mais nós precisamos, irmão Paulinho? Irmão Oséias, a resposta àquela pergunta: uma pessoa só vai ser completa se estiver cheia do Espírito Santo. Pode ganhar dinheiro, pode estar lá em cima ganhando o mundo, mas sua alma como está? É melhor você estar cheio do Espírito Santo e com pouco dinheiro no bolso, do que estar cheio de dinheiro e com pouco Espírito Santo na vida. Peça o Espírito Santo. Deus, quando você suplica algo, você tem que ter uma razão por isto. Como essa escritura, qual me refiro? Se disserdes a esse monte, mova-te. Qual o motivo daquilo? Qual o motivo que você quer que esse monte mova da sua vida? Está te perturbando isso? Está te matando isso? Então manda remover em nome de Jesus. Manda isso embora. Para nós encerrarmos aqui, irmãos, o profeta conta aquela experiência daquela mulher. Vocês sabem, ele perdeu o avião. Perdendo o avião, irmão Rodrigo, ele desceu. O Espírito Santo falou para ele: vira, volte. Ele pensou que era alguma voz diferente. Ele disse: mas será que ele ouviu de novo? Pare e volte. Ele seguiu andando em uma rua, chapeuzinho do lado, andando.
E após um tempo que ele estava andando, irmão Jairo, ele olhou e ali estava inclinado num portão uma velha mulher, Gemima, é um apelido que chamava para uma pessoa da região ali. E ela estava inclinada no portão ali, e ele estava andando, e ele disse: eu me aproximei dela e lágrimas estavam correndo sobre suas bochechas. Lágrimas correndo sobre aquilo. E ela olhou para mim e disse: bom dia, pastor. E eu disse: senhora, disse bom dia. E ela deu um sorriso, entre lágrimas, sorriu, porque sabia que nós vamos decorrer a história, sabia o que estava acontecendo. Sorria, irmão, sorria. A bênção tem chegado para você. Veja, ela deu um sorriso, olhou para mim, suas lágrimas, e eu pensei, ela me chamou de pastor. É assim que chama um pregador lá no sul. Nós estamos aonde? Nós estamos aonde, irmão Rodrigo? Pega até os pequenos detalhes. E eu disse: como sabia que eu sou pastor? Ela disse: eu sabia que o senhor vinha. Creu na oração. O quê? Disse: eu sabia que o senhor ia chegar. Eu disse: eu não entendo, tia, porque poderia me dizer? E ela disse: sabe, senhor, o senhor já leu aquela história da sunamita, que não tinha filho, e ela pediu ao senhor para lhe dar um filho, e disse, e Elias chegou e abençoou, e ela teve um filho? E eu disse: sim, senhor, eu me lembro disso. Aleluia. Ela falando de Elias para Elias. Ela falando, irmã Adriana, de Elias para Elias. É forte isso, irmãos. E nós estamos aqui com a mensagem de Elias. E a mensagem de Elias está dizendo: levanta, a tua vitória tem chegado. Simplesmente tome posse disso. E ela disse: você leu? Ele disse: eu lembro disso. E ela disse: eu sou um tipo de mulher assim. Disse: eu não tinha filho, eu orei ao Senhor, e o Senhor disse que se ele me abençoasse e ele me desse um filho, então eu criaria para ele. E disse: ele me deu um filho. E disse: eu lavava na tábua de bater roupa, um pequeno abrigo ali do lado, eu lavei na tábua de bater para criar esse filho. E quando ele cresceu, irmão Paulo, pastor, quando ele cresceu, ele tomou o caminho errado, irmão Jair, e ele disse que saiu com a companhia errado, e ele está deitado aqui agora moribundo. Se é filho de Deus, vai sair, vai bater cabeça, vai comer lavagem se for preciso, mas vai ter que voltar. Aleluia! Se é filho, volta. Ela tinha um filho que ela ofereceu para Deus, ele não quis. Ficou maduro, como a maioria das vezes, saiu. Estava lá moribundo. E disse: o médico veio aqui antes de ontem, quando ele ficou inconsciente, disseram que não podiam fazer mais nada por ele. E lhes deram 0 de vida. E tudo mais, mercúrio, penicilina, nada. Doença venérea, sífilis. Acham que a válvula do seu coração está afetada. E disse: não há nada que eu possa fazer por ele. Talvez ele está, e disse, ele está aqui deitado, moribundo. E disse o Senhor, e eu disse: ó Senhor, eu não queria ver meu filho morrer assim. E disse se eu pudesse apenas ouvi-lo dizer que ele foi salvo. E disse: eu orei por 2 noites. Eu orei por 2 noites. Eu não falei aos homens, eu falei ao Senhor. Ela não falou muito com os homens, falou mais com Deus e com os homens. E ela disse: eu orei 2 noites. E hoje de madrugada, por volta das 3 horas, disse: o Senhor me fez dormir ajoelhada. Aleluia. Não foi na frente da televisão, não foi derrubando o celular da mão, não foi olhando bobagem, não foi fazendo outra coisa. O Senhor lhe fez dormir ajoelhada. Jesus passou a noite orando. O Senhor me fez dormir ajoelhado e disse: eu tive um sonho.
E eu vi um homem de terno claro se aproximando, usando um pequeno chapéu, meio estilo do oeste, colocado de um lado em sua cabeça. E eu disse: Senhor, eu sou aquela mulher, mas onde está o teu Elias? Disse: aqui vem ele. E disse: eu me levantei daquela cama e eu estou aqui de pé desde então esperando o Senhor. Aleluia. E era assim que eu estava vestido exatamente. Aleluia! Você está esperando algo nesta manhã? Você orou nesta manhã antes de chegar aqui? O Senhor está passeando aqui entre vocês. O Senhor está passeando. Feche seus olhos e você verá o Senhor passeando no meio do seu povo. Aleluia! Aleluia! Oh, maravilha, Deus! Oh, irmão, quando o amor divino é projetado, aquela mãe com seu filho, pesando 180 libras, ele continuava sendo seu filho, deitado, moribundo, na desgraça. Não importava quão infame fosse, ele era seu filho. Ela o amava. Isto é o amor de mãe. Jamais fale do filho de alguém. Ele tem uma mãe que o ama. Não fale. Isso é o amor de mãe. Não importa quanta desgraça ele havia trazido, ela continuava amando. E se você não pode esquecer do seu filho, não importa o que ele tenha feito, então como poderia Deus esquecer de você, irmão? Ô irmão, ô irmã, fixe isso na sua mente. Deus não está esquecido de você. Não importa o que você tenha feito, que distância você se afastou, no que você se meteu, Deus ainda ama você. Deus ainda ama você. Alguém ajuda o irmão Jefferson ali, ele não pode perder essas bênçãos. Alguém ama você, não importa no que você se meteu. Ó Deus, mantenha aquele amor se movendo, não o deixe falhar. Então ela suspirou e ela disse: ó, eu simplesmente não pude fazê-lo. E ela disse: pastor, eu tive um sonho, eu ouvi o Senhor se aproximando, e quando eu olhei para a rua, eu vi aquele pequeno terno claro, aquele chapeuzinho de lado na sua cabeça. O Espírito Santo me disse: aí está ele. E eu disse: não quer entrar? E eu pensei: talvez seja aqui que tu me guiasse, Senhor. E o profeta disse assim, abriu o portão daquela casa, e eu entrei. Tinha uma grade ali. Eu entrei. E o profeta diz: irmão, eu já estive em palácios de reis. Eu já estive nas casas mais ricas que existem no mundo. Eu já estive em casas de multimilionários que valem tanto, 28 milhões de dólares. Já andei em seus tapetes, sendo de chinelo, de um lado do outro, sendo que eu poderia deitar e dormir comodamente no tapete, sendo uma casa fascinante. Eu já dormi nisso. Eu já entrei em palácio dessa maneira. E a minha cama foi um carpete na casa do homem, muito mais confortável, dezenas de vezes que a minha cama. Eu já estive. Dobrei meus joelhos ali, orei por esse homem ainda. Disse: Senhor, abençoe esse homem. Com certeza eles têm isso porque o Senhor confiou nele isso. Vocês sabem quem é? Bom Jacó. Estive lá na casa dele. Veja. E profetas, eu já estive em palácios. Mas ele diz assim: mas não havia nem mesmo um só tapete naquela casa, nem um tapete no chão. Uma velha caminha de ferro colocada ali, um cobertorzinho comum puxado por cima daquele garoto. Havia uma tabuleta na porta. Poder de satisfação, irmã Suzy. Uma tabuleta na porta, sabe o que dizia? Casinha caindo, sem tapete, sem chão, mas dizia assim: Deus abençoe a nossa casa. Eu sabia que estava diante de um lar cristão. Eu sabia que estava num lugar onde se fazia oração. Não tinha Rede Globo ligada na 24 horas na frente. Não tinha eu quero saber de notícia, não. Ali não se falava com homem, se falava com Deus. Tem lugar que você chega e não tem nem respeito de desligar a televisão. Quer que Deus cura, quer que Deus entre na casa. Eu quero ser curado, eu quero ser liberto, eu quero isso e quero aquilo. E a Rede Globo ali, laço e laço, prostituição, homossexualismo. Mas na sua casa tem Deus.
Na sua casa você entra, tem Deus. Deus abençoe a nossa casa. Veja, um lugar que você fazia oração, irmão Paulo. Nenhum pôster de mulheres na parede, nenhuma foto vulgar, mas a Bíblia aberta e uma mesinha velha de mármore em cima, colocada ali. E ali estava um rapagão deitado, o menino, deitado. Mas que dia especial para esse menino, que dia especial para ele, deitado ali, irmão Rodrigo. E ele disse que, ela disse que ele tinha falado, voltou de uma coma, alguma coisa, e falou: eu estou há 2 dias perdido no meio do mar. Eu estou perdido, não enxergo nada. E o meninão só sabia dizer: o quarto está escuro. Gemendo, o quarto está escuro. O quarto está escuro, mamãe. O profeta disse que chegou, colocou as mãos, irmão Adriano, nos pés do rapaz. Os pés estavam pegajosos, já despedindo para ir embora. Mas o Elias chegou ali. O Elias chegou ali com a missão de colocar as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. E quando ela chegou, pôs a mão no rapaz, o rapaz só gemia e dizia: está escuro. E o profeta disse assim: vamos fazer uma oração, tia. Dobraram o joelho, ele e a irmã, os dois orando. Dobraram o joelho. Quando acabaram de orar, o rapaz disse: mamãe. E ela disse: filhinho da mamãe, você está me escutando? Você está falando? E ele disse: mamãe, o quarto está ficando claro. O quarto está ficando claro, mamãe. E ela disse: filhinho, Jesus te visitou. E aquele menino foi curado, desenganado, meia hora de vida, porque uma mãe orou, um pai, um irmão Brano orou, um filho de Deus orou. Nós temos que crer na nossa oração. Pode uma mãe esquecer-se do filho que amamenta, mas Deus não esquecerá de você. Creia nisso. Vamos levantar um clamor de oração. Vamos levantar um clamor de oração nesta manhã. Vamos nos pôr de pé nesta manhã. Vamos nos pôr de pé. Eu quero simplesmente baixinho, que ele indo na oração, devagarinho. Você sabe, Manaiara, depois vocês cantam que está preparado. Eu quero dizer para você: Deus está passeando nesse lugar. Deus está passeando. Todas as nossas pessoas que estão em conexão, não sai da atmosfera. O Mondener, Valauer, Maria Moura, Zilda Gomes, Jair Cardoso, Enoir José Vaz, Célio Santos, Alcemir Vaz, Tabernáculo de Lajado do Meio. Deus abençoe vocês, meus preciosos irmãos. Deus vos abençoe. O pastor Paulo Sérgio é o pastor ali desse tabernáculo, quando eu estive pregando agora, sexta-feira retrasada. Deus abençoe vocês. Vamos criar essa atmosfera de bênção agora. Vamos orar uns pelos outros agora. Vamos orar de uma maneira especial. Você que tem orado pouco, peça para Deus renovar sua vida na oração. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos seguir orando agora. A oração encontro paz. Aleluia. Orar. Oh, Deus abençoe. Famílias, abraços,
repreender demônios. Unge ela, Senhor, com o teu Espírito Santo a cada dia. Reveste, que haja um rebatismo nesta igreja, que haja um rebatismo entre os irmãos, que haja ânimo, que haja estímulo. Aleluia. Que haja força, que haja encorajamento, meu Pai. Aqui está minha preciosa irmã, meu precioso irmão, esta família abençoada, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas espera um pouquinho. Senhor amado, abençoa essa família. Abençoa, Senhor, esse grande homem de Deus. Abençoa, Pai, aquilo que ele necessita para triunfar, aquilo que eles precisam, Senhor. Eles estão aqui, são teus filhos, eles creem na oração. O Senhor seja a porção sobre eles, que haja um renovo, um rebatido na vida dos meus irmãos, Pai amado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe as famílias, abençoe cada um que precisa de uma intervenção, de cura. Abençoe minha preciosa companheira, Senhor. Guarda ela livre, dê estrutura para receber e até mesmo triunfar sobre a posição que nos é dada, nos é colocada. Ó Deus, eu oro pela cura até mesmo antes de pegar exame, cura até mesmo antes do exame chegar. Aleluia, aleluia. Em seu perdão encontro paz. Deus possa completar a bênção da sua vida, que haja um rebatismo na vida de cada um de vocês, que a partir de hoje seu propósito esteja diante de Deus e que você consiga alcançar o seu objetivo que você tem em todas as áreas de sua vida, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe.